tarde. Estamos de volta para retomar o nosso curso. Como eu sempre gosto de frisar, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Posso deixar o meu telefone, né? 996-080947. Qualquer dúvida, vocês podem me ligar para tirar as dúvidas, não é isso? E a professora Maria Raimunda trabalhou com vocês na aula seguinte as pontuações, até a reticência. E hoje nós vamos dar continuidade, sinais acessórios. Antes disso, eu quero lembrar que já tem atividade para eu receber para fazer a revisão. Não esqueçam que são as palavras com acento, né, acentuadas, e um pequeno texto com as pontuações trabalhadas. Eu preciso receber essas atividades para fazer a revisão, tá certo? E então vamos dar continuidade aos sinais acessórios. O assunto de hoje vai ser sinais acessórios. Como a professora Maria Raimunda parou na reticência, eu vou dar continuidade com o hífen ou traço de união. O hífen no sistema Braille é ponto 3 e ponto 6. Para que serve o hífen? Para separação de sílabas, não é isso? Vocês podem colocar hífen ou traço de união 3, 6, ponto 3 e ponto 6. Logo em seguida, vem o travessão. Travessão é o hífen duas vezes. Nós vamos usar duas celas, 36, 36, certo? Quando vocês estiverem escrevendo algum texto que tem o travessão vai ficar isolado da palavra. Lembrem-se disso. Travessão, nós usamos duas celas, 36, 36, unidas. Não se separam as celas. Aí depois, dando continuidade, vem o círculo, né, que é para a gente destacar palavras, né? O círculo, nós vamos usar duas celas, duas. Na primeira cela, 2, 4, 6. Na segunda cela, 1, 3, 5. São celas juntas para formar o círculo, certo? E em seguida, vem os parênteses. No sistema Braille, nós temos dois tipos de parênteses e temos também dois tipos de colchete. Eu sempre costumo falar bem claro. Existe o parênteses que a gente usa na matemática e o parênteses que usamos no português, certo? Eu sempre gosto de dizer isso. Primeiramente, nós vamos trabalhar o parênteses que se usa nos textos. Eu chamo parênteses português, para ficar mais fácil, para a gente entender. Vamos trabalhar o parênteses. São duas celas para abrir o parênteses português. Na primeira cela, nós usamos 1, 2, 6. Na segunda cela, o 3. Assim, abrimos o parênteses. Aí vamos supor que nós já escrevemos alguma coisa dentro do parênteses e vamos fechar. Vamos fechar. Na primeira cela, usamos o ponto 6. Ponto 6. E na segunda cela, usamos 3, 4, 5. Certo? Aí é o parênteses português. E temos o parênteses matemático, que nós vamos usar nos textos matemáticos. Esse é bem mais simples. Também são duas celas. Na primeira cela, para abrir, usamos 1, 2, 6. E para fechar, usamos 3, 4, 5. Qualquer dúvida, depois vocês podem tirar. Aí passamos para os colchetes. Também, no sistema Braille, tem dois tipos de colchete. Eu chamo colchete português e o colchete matemático. Vamos trabalhar primeiramente o colchete português.
Vamos abrir. Na primeira cela é o A com acento agudo, que todo mundo já sabe quais são os pontos do A com acento agudo. 1, 2, 3, 5, 6. Ou seja, menos o ponto 4. E depois o ponto 3. Assim abrimos o parênteses. Vamos fechar. Na primeira cela usamos o ponto 6. E na segunda cela, o U com acento agudo. Ou seja, quais são os pontos? 2, 3, 4, 5, 6. Aí, fechamos o colchete português. E vamos ao colchete matemático. Também é mais simples. Nós vamos usar também, na primeira cela, para abrir o colchete matemático. É o A com acento agudo. Quais são os pontos do A com acento agudo? 1, 2, 3, 5, 6. Abrimos. Vamos fechar. Fechamos com o U com acento agudo. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos passar para aspas. A aspa no sistema Braille é apenas um símbolo para abrir e fechar. Somente um símbolo. Abre e fecha. Vamos abrir. 2, 3, 6. E se fosse para fechar, é o mesmo símbolo, 2, 3, 6. Certo? Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, depois podem nos procurar que a gente tira. Sim, agora nós vamos passar para asterisco. O asterisco, ponto 3 e ponto 3 e 5. Aqui tanto faz para abrir como para fechar. É apenas um símbolo, o asterisco. Você sabe que o asterisco é aquela estrelinha, né? Aí depois nós passamos outro sinal acessório. O E comercial. O E comercial no sistema Braille é o C cedilha. Todas vocês já sabem como fazer o C cedilha. Quais são os pontos do C cedilha? 1, 2, 3, 4, 6. Ele representa no sistema Braille o E comercial. Quando eu estou trabalhando no curso de Braille, sempre as alunas lembram do E da C e E. Né? Elas dizem, professora, eu já sei. É aquele E da C e E. Falei, eu não estou vendo, mas vocês estão dizendo. Então é esse. O asterisco e o E comercial estão colocados no quadro. A professora Yasmin, mas a professora Kessia colocaram no quadro, para vocês se lembrarem. Em seguida, vem a barra inclinada. A barra inclinada, nós vamos usar duas celas. Na primeira, o ponto 6, e na segunda, o ponto 2. Depois, a barra vertical. Que são os pontos 4, 5 e 6. E em seguida, nós temos a seta para a direita. São duas celas que nós vamos usar. Na primeira, 2, 5, que são os dois pontos. E na segunda cela, a letra O de ovo. 1, 3, 5. Juntando as duas celas, forma a seta para a direita. Aí depois a gente tem a seta para a esquerda. São duas celas. Na primeira é o O com o tio, todo mundo já sabe, né? 2, 4, 6 na primeira cela e na segunda 2, 5. Aí forma a seta para a esquerda. E em seguida vem a seta de sentido duplo. São três celas. Na primeira, o O com o tio, que é o 2, 4, 6. Na segunda, o 2, 5. E na terceira, 1, 3, 5, que é a letra O. Como nós já trabalhamos todos os símbolos, agora nós vamos para a prática, né? Porque o Braille é mais prática do que teoria, né? Todo mundo pega a sua reglete, o seu papel, o seu punção, e vamos treinar. Eu vou treinar junto com vocês, tá certo? O primeiro símbolo que nós
copiamos foi os dois pontos, foi o traço de união, é o ponto 3 e o ponto 6. O próximo símbolo foi o travessão. Eu disse que são duas celas, 3, 6, 3, 6. O próximo símbolo é o parênteses português. Vamos usar duas celas para abrir. Ponto 1, ponto 2 e ponto 6. Na segunda cela, o ponto 3. Vamos fechar. Vamos usar duas celas também. Duas celas. Na primeira, o ponto 6. E na segunda, 3, 4, 5. O próximo símbolo é o parênteses matemático. Na primeira cela, para abrir, 1, 2, 6. Vamos fechar. É uma cela só. 4. Não, errei, desculpa. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Logo em seguida, vem os colchetes português. São duas celas para abrir e duas para fechar. Na primeira cela, 1, 2, 3, 5, 6. Na segunda, o 3. Para fechar, na primeira, 6. Na segunda, 2, 3, 4, 5, 6. Depois dos parênteses, vem as aspas. Depois dos parênteses e os colchetes, gente, desculpem, vem as aspas. Eu disse para vocês que para fechar e abrir é um só símbolo, né? Que é o ponto 2, o 3 e o 6. Aí, em seguida, nós temos o asterisco, que é um só símbolo, tanto para abrir como para fechar. É o 3 e o 5. O próximo símbolo é o E comercial, que as professoras já colocaram no quadro para vocês. No sistema Braille é o C cedilha. É o ponto 1, o ponto 2, o 3, o 4 e o 6. O próximo símbolo é a barra inclinada. Essa barra inclinada são duas celas para a gente escrever no sistema Braille. Na primeira cela é o ponto 6 e na segunda cela o ponto 2. Depois vem a barra vertical, que é apenas uma cela. Nós precisamos dos pontos 4, 5 e 6. Aí logo em seguida vem a seta para a direita. Seta para a direita, são duas celas. Na primeira, 2, 5 e na segunda, 1, 3, 5. Em seguida vem a seta para a esquerda, que são duas celas. Na primeira, 2, 4, 6 e na segunda, 2, 5. Na terceira cela, o próximo símbolo, gente, é seta em sentido duplo. São três celas. Na primeira, 2, 4, 6. Na segunda, 2, 5. E na terceira, 1, 3, 5. Agora, a professora Kessia com a professora Yasmin, elas vão apresentar para vocês os pontos em braille e em tinta, né? Para depois vocês treinarem na reglete. Agora eu pergunto para vocês já sabem como escreve na reglete, né? O braille é escrito da direita para a esquerda e a leitura é feita da esquerda para a direita. Não pode esquecer esse detalhe, tá certo? Então, as professoras vão passar para vocês
os pontos em braille e em tinta. Já as professoras mostraram os símbolos para vocês. Agora, o que eu quero que vocês façam? Para vocês treinarem todos os símbolos na reglete. Todos. E depois que vocês memorizarem cada símbolo, eu quero que vocês escrevam um pequeno texto, incluindo a maioria, o máximo possível dos símbolos, menos o colchete matemático, o parênteses matemático e as setas para a direita, para a esquerda e sentido duplo. Essa não precisa vocês colocarem nos textos, tá certo? O matemático nós vamos trabalhar outro momento.